assistir, né? A partir desse momento, então, nós estamos gravando, pessoal. Vou só fazer a nossa introdução enquanto a gente espera a turminha. Bom, hoje é dia 12 de abril de 2021, né? Segunda-feira, estamos na disciplina de Direito Civil na parte de Direito das Coisas, né? Direitos reais, né? E dentro da sequência da semana, tivemos a avaliação, semana passada, e hoje, de acordo com o nosso calendário, nós estamos aí na semana da vista, né, da avaliação. Eu estarei na sequência dos slides, trazendo aí a discussão que a maioria teve de dúvidas, são as questões que a gente vai abordar, né? Desculpa. As questões foram objetivas, que eu acho que facilitou também o retorno, né? O feedback ali das avaliações, da nota, acho que ficou legal para essa avaliação também do primeiro bimestre. E a turma está entrando, vamos já começo a nossa pauta da noite, né? Então, direito civil, direito das coisas, aí uma vista é a sequência, né? Acho que as questões eram modificadas, vamos dizer assim, em termos de sequência, mas as questões eram as mesmas, né? Não sei se houve alteração de sequência para os alunos, eu acredito que sim. Então, vou dar mais alguns minutinhos, os colegas vão entrando, e aí a gente já... Quem tiver alguma dúvida, então hoje, né, pergunte, fale, né? Na sequência aí eu vou fazer uma introdução para a nossa sequência também de aulas, para vocês já terem, né? E, logicamente, também a parte da própria... o estudo básico, né? Aquela leitura básica que eu tenho passado para vocês. Deixa eu ver se para essa turma aqui eu também compartilhei um material que foi do direito civil em conjunto, né, com o processo. Acho que com vocês eu não compartilhei ainda, mas vou compartilhar. Algum colega aí, todos entrando. Alguns minutinhos e a gente já começa. Deixa eu ver se eu compartilhei. É um texto, né, que faz uma leitura do direito civil, da parte de personalidades com processo civil também. Ah, sim. Quarto e quinto noturno eu compartilhei o texto da Renata Oliveira, né? A necessidade de publicidade restrita nos atos processuais nos casos de plano de saúde. Depois eu quero comentar com vocês um texto. Muito bem. Turminha que está aí comigo agora, são 19 horas, né? Hoje nós vamos discutir da revisão. Acho que a grande maioria nessa semana está sanando dúvidas, né? Eu também quero saná-las para aqueles que tiverem. Caso algum colega também, Luiz, e os demais, Mark, que não conseguiram fazer, fala para entrar em contato comigo no privado, né? Para a gente até ver caso a caso, né? Professor, boa noite, é Natânia. O senhor vai lançar as notas? E Natânia, deixa eu aumentar aqui. Ainda não saiu para vocês? Não, para mim não. Como é que tá aí? Luiz, Jonathan, Mari, já saiu para vocês? Porque lá é automático, né? Não, saiu só de direito. Estágio supervisionado, saiu. Ah, então eu vou confirmar lá.
tem que fazer a... Eu pensei que as objetivas já eram automáticas com as respostas. Acho que Maria está aí. Maria, sua nota saiu também ou tá, tenho que dar, acho que eu tenho que dar algum comando lá, né? Prof, eu não olhei, eu tinha olhado de manhã, de civil não tava, mas ele não vai automático não, tá? Ah, então eu vou discutir com vocês aqui, aí vocês já, mas eu liberei, saiu liberado as respostas, saiu o gabarito que eu deixei liberado? Sim, aparece lá na prova se a gente abrir qual tá correto e qual não tá. Só não vai Ah, automático pro histórico. tem que abrir lá, entendi. Não, então eu já vejo de hoje para amanhã como é que ficaram a somatória individual, né? Eu pensei que já era automatizado também. Somente a nota no histórico que não. Ah, tá. Mas tranquilo. Hoje eu vou aproveitar, vou então trazer as questões, né? Que a gente vai estar fazendo essa vista. Quem tiver alguma dúvida também pode ir falando, discutindo, né? Perguntando. E aí eu faço uma sequência aí para a gente pensar as ações que a gente vai trabalhar, né? Os colegas estão entrando, vou dar mais um minutinho aí para eles acessarem. Então já vou deixando aí o aviso, né? Que de hoje para amanhã eu vou verificar. Ver qual colega que está entrando aqui. Eu vou verificar. Acho que não saiu o gabarito, vocês já devem ter feito a somatória, né? Mas aí eu vou estar lançando então essa somatória que eu pensei que era automático, mas não é, e eu farei. E hoje até mais tardar amanhã. Então, retomando aí, acredito que a maioria, né, já está, 19h04. Fazer vista e começar uma introdução aí dos temas que a gente tem abordado. A gente está trabalhando com direito civil, né, na parte de direito das coisas, distinguindo, diferenciando bem o que é a parte de posse e, na sequência, estudaremos também a parte de propriedade. Tá aí, deixo sempre na tela, né, o meu nome para aqueles que estão retomando, que estão voltando às aulas, né? Sem nos esquecermos do motivo de estarmos fazendo aí o telepresencial, né? Via plataforma, que é o momento que a gente está tendo a pandemia, né? Então, avançaremos, né? Mas eu sempre estou disponível, deixo meu e-mail aí, estou nos grupos, acho que essa turma eu estou no grupo também do WhatsApp, pode falar comigo, manda, né? Qualquer forma da gente poder auxiliar nesse momento, eu estarei à disposição, porque, como eu disse, todo mundo, ou a grande maioria sabe, eu estou também no mestrado na Federal, já na fase agora de qualificação e, sequencialmente, de defesa, né? Bom, as questões desse bimestre foram questões objetivas, e dentro da sequência das questões objetivas, né, que vocês já devem ter o acesso às alternativas, falta só, na sequência, fazer o lançamento, né? Então, primeira delas, né, uma das questões que eu acredito também que as questões elas vão sendo mexidas de um para outro colega, né? Se o sistema assim o faz. Dizia muito prático aqui a questão de Raimundo, né? Que é um proprietário de um sítio. A gente falou muito nesse bimestre da questão, né, da posse, a posse direta, indireta, diferenciando já da questão dos vícios da própria posse, né? E as questões foram nesse sentido, uma forma de ter, vamos dizer assim, uma habilidade, né? Ou a competência, melhor dizendo, nesse primeiro bimestre, fechando depois o semestre, ter esse conhecimento da parte das ações processuais.
E uma primeira pergunta era nesse sentido, de você ter o conhecimento, de você ter essa competência de ver quem é dentro de uma questão, seja objetiva ou subjetiva, né, de dissertação, quem que é ali o possuidor direto, indireto, quem que é o mero detentor para o direito civil brasileiro, né, dentro dessa área de direito das coisas. É uma questão simples, a gente discutiu várias questões assim, né, questão de ter propriedade, de ter uma locatária, contrato de locação, de ter um terceiro, caseiro, e aí vai de acordo com o autor ou de acordo com o caso, né, usar outros termos, outros nomes, a gente usa muito aqui o termo, né, de caseiro, né? E a pergunta era, nessa sequência eu tenho proprietário, eu tenho locatária, né? E nesse caso aí, o caseiro, qual é essa natureza deles, né, de acordo com o Código Civil Brasileiro, né, na visão de direito das coisas, na visão, né, de posse, possuidor direto, indireto e detentor, né? Eu vou passando na sequência, mas a grande maioria aí já tem né, o raciocínio. Então, o proprietário Raimundo como possuidor indireto, ele não está na posse propriamente dita, né? A Josefina como locatária, né, no caso concreto, e aquele que não tem uma das características, vamos dizer assim, da propriedade, que é o entendimento de posse no direito civil, né, de usar, gozar e dispor, é um mero detentor que nós colocamos ali, e o Código Civil assim trata, né? Então, possuidor indireto, possuidor direto e detentor. É uma base, vamos dizer assim, para o direito das coisas, né? Do estudo que nós fizemos aí no primeiro momento. Na sequência, um raciocínio também do locatário, imóvel urbano, propriedade, alterando ali a situação, né? Então, eu tenho o locatário, né, Raimundo no caso aí, e a Josefina estando no contrato de locação em plena vigência, né? Então, quem que é o possuidor aí, titular de direito real sobre coisa alheia? Então, Raimundo como locatário de propriedade, estando o contrato em vigência, o que Raimundo é? Qual que é a sua natureza dentro dessa relação, né? É mais uma vez para você entender a relação de posse, né? A questão que nós estudamos a teoria que nós estudamos de Savigny, a teoria que nós estudamos de Ehring, a teoria de Ehring como a prevalente, né, no direito civil brasileiro, né? Então, quem é Raimundo aí? Um locatário, nesse caso em questão, o que ele é, né? Aí você já foi lá, né, locatário. Né, lembrava do locatário, aquele que está, né? Aí já falou como Josefina, né, de propriedade de Josefina, né? Já deu a entender que o locatário é aquele que está locando o imóvel, né? Como possuidor, então, direto ali naquela relação. Então, os colegas que estão chegando agora, nós estamos aproveitando esse momento diante da vista, né, pelo menos pelo cronograma da avaliação, e a gente vai pensando, discutindo, momento que você pode perguntar, né, eu não fico olhando ali o chat, mas ao final, se alguém postou lá, eu vejo qual foi a pergunta, que às vezes o colega não está conseguindo falar, né. A respeito da posse, né, considerando essas afirmativas que estão ali, duas ou mais pessoas possuindo uma coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela os atos possessórios, não excluindo outros possuidores, ou seja, tanto o possuidor direto, né, no caso da locatária, como o possuidor indireto, no caso do proprietário, das questões anteriores. Eles podem buscar as ações possessórias que nós já estamos pensando, né, de reintegração, manutenção e na questão do interdito, tanto o locador como o locatário, pessoa direto como indireto, então, eles não se excluem, né, caso que nós teríamos aí a propositura da ação possessória por ambos, né. Pode ser um em desfavor do outro, teremos até aí num raciocínio que está na sequência, né, de uma questão bem interessante, sim, a ideia tanto do possuidor
direto quanto com o indireto e vice-versa, até mesmo na ideia de que a ação possessória ela tem aquela, é uma via de mão dupla, vocês se lembram? Né? Que é aquele ponto que nós vamos já chegar na discussão, em que tanto o autor está alegando posse e o demandado também vai alegar uma questão possessória, né? E o magistrado podendo ali, nesse argumento da ação possessória, então ele não precisa fazer uma reconvenção, né? Nós temos uma noção da reconvenção como um contra-ataque, precisa, dentro da própria defesa, essa ideia da duplicidade das possessórias é importante. É um verdadeiro, e eu coloco entre aspas, pedido contraposto, né? Porque o pedido contraposto, tecnicamente falando, é dos juizados especiais, né? Então, na possessória não se usa esse termo, é que dentro da contestação, o requerido, por exemplo, fala, excelência, na verdade, quem tem a posse aqui sou eu tenho a posse justa, mansa, pacífica, e ele solicitar de ficar, né, naquela posse, mantido naquela posse, se caso foi essa a sua pretensão. Aí, dentro da mesma relação jurídica, dentro daquela mesma relação, né? Então, isso é muito importante que eu coloquei aí para a gente, além da revisão também relembrar uns pontos, que é muito importante para essa competência, a noção da ação possessória. Outro item falava que o possuidor com justo título tem em seu favor a presunção absoluta de boa-fé, que não admite prova em contrário. Já sou até estranho, né? Não admitir prova em contrário. Desde o primeiro momento que a gente senta no banco acadêmico, a gente fala muito em ampla defesa, contraditório, né? Obviamente que existem situações onde a prova ela é limitada, muitas das vezes a perícia, a provas documentais, né? Ou, como no caso de uma ação monitória, a gente vai estudar, a ação monitória é uma prova escrita, né? Numa opção do novo código, dela vir também numa antecipação de provas, né? Mas já sou estranho, né? O item 3 diz, é de má-fé a posse, o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da posse, ele é contrário expressamente àquilo que nós já estudamos no próprio Código de Processo, no próprio Código Civil, né? Então, na sequência que nós tínhamos aí, de maneira bem objetiva também, né, a questão 1, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela os atos possessórios, né? Logicamente, o colega que está acompanhando aí, né, já está anotando, mas acho que a maioria já pegou ali as respostas, né? Questão número 4, também discutindo, logicamente, dentro da abordagem possessória, né? Se a posse não se transmite aos herdeiros ou legatários, isso é totalmente contrário também à legislação civilista, né? Nós estudamos que transmite, né? E aí teve discussões pautadas nessa sucessão das legítimas e sucessão testamentárias, né? Possuidor, todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, né? Colegas estão entrando, nós estamos aqui neste momento, né? Quem está aí, depois também vai fazer uma breve revisão, né? Fazendo essa vista das questões, né? Vai dar uma discussão das questões abordadas na avaliação, né? Possuidor indireto, aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste. Então, isso aqui é o conceito, né, do detentor, né? Sucessor universal não continua de direito à posse do seu antecessor. Pelo contrário, tira ou não, né? E a sucessão ali, né? A posse em decorrência da sucessão hereditária, né?
Não perde a posse quando cessa, embora com vontade do possuidor, o poder sobre o bem, usar e gozar. Não perde a posse, né? Não considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes. Esse é um artigo principal, digamos assim, sobre posse, né? Alguns casos para a gente pensar, vários casos assim a gente discutiu durante o nosso bimestre, né? Os colegas que não puderam realizar, fique tranquilo, a sequência sempre, a ideia é a gente avançar bastante durante as aulas, durante as discussões, né? E logicamente ter uma base daquela disciplina que nós estamos discutindo aqui, envolvendo um diálogos com os demais, né? Falando em diálogo, eu passei para vocês um texto, depois leiam com calma, acredito que a maioria teve acesso ali no grupo rápido que eu passei no WhatsApp, né? E depois deixo como leitura complementar. Um texto que envolve a Constituição, envolve o direito civil, envolve o processo na questão de publicidade de atos, né? Então, de uma maneira bem atualizada ali o tema. Existem outros 2 textos que tratam, são verdadeiros contrapontos àquele artigo, que depois eu vou passar para vocês também entenderem essa sequência que a gente usa muito nos seminários, né, no mestrado, em especialização, estrito e lato, aonde a gente tem sempre um texto e um contraponto, vamos dizer assim, àquele argumento, né? Para fazer a gente pensar, vamos dizer, a temática do direito civil com as outras áreas. Bom, João é caseiro, fazenda proprietária de Pedro, conserva a posse em nome deste, ordem de instruções. Poxa, isso aqui é também interessante. De acordo com o Código Civil, em relação ao João, está caracterizada a figura de quem, né? Poxa, né? Caseiro, né? Fazenda, propriedade de outrem, né? Então a gente já pensou aí no conhecido detentor, né? É injusto marcar também é incorreto, né? Injusta a posse que não for violenta, clandestina ou precária, são os vícios da posse, né? Tornando-a injusta, né? O possuidor turbado ou espulhado não poderá manter-se, pelo contrário, nós estamos estudando primeiro essa noção de posse para até detalhar na sequência, né, a questão do turbação, do esbulho, se ele está esbulhado, qual é a ação, né, que eu vou propor ali. Então é uma ação para reintegrá-lo. Então esses conceitos, pessoal, eu tenho colocado para vocês de maneira que a gente depois vai destrinchá-lo, né? Sempre também nessa visão prática, na onde que eu vou usar esse conhecimento, principalmente num estado como nós temos do Mato Grosso, um estado que tem muita questão diferenciando aí possessória, aproximando-se das ações agrárias, né? Diferenciando das ações ambientais, né? Então, acho que isso é importante numa prática também, que vocês, a grande maioria, já está começando a praticar, estão fazendo já as ações simuladas, né? E ter essa diferenciação aí numa prática que nós vamos desenvolver, né? Quem tiver perguntas, vai falando, vai questionando, pode ficar à vontade, né? Eu estou aqui, às vezes eu não olho o chat, mas não poderá manter-se, né? É diferente, né? Pelo contrário. A posse, né, de má-fé só pede caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Posse não pode ser adquirida por seu representante, né? Lembra-se lá, né, da aquisição da posse, né? O possuidor tem direito a ser mantido em caso de turbação. Esse é um outro artigo importantíssimo do Código Civil para nós, e na sequência das nossas aulas, que eu vou já colocando para vocês ainda hoje, né, é importante. O possuidor tem direito a ser mantido, e aí eu já pedi para anotar, é manutenção a ação, né, de turbação, restituído o desbulho, que aí nós vamos ver a reintegração, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio, que é o interdito, né?
Então, Mark, pode Ô, falar. professor, boa noite. Boa noite. Eu só consegui entrar agora, eu tava com problema aqui, tava tentando entrar. Sim, pode falar. Essa questão 6 aí, eu errei ela, mas o artigo 1200 do Código Civil define a posse injusta como aquela que não for violenta, clandestina ou precária. No caso, estaria incorreta essa opção? Vamos colocar. Com quem que estou falando? Leopoldo, professor. Leopoldo. 1200. A injusta a posse que não for, né? Isso. Violenta, clandestina ou precária. Olha como cedo na hora de... Vamos ver aí. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. É justa, né? O artigo 1200 fala que é posse injusta. Não, leu 1200. Pega o código aí, Leopoldo. 1200. Sim, 1200 do Código Civil. É justa. Olha a palavra lá. É justa. Às vezes eu erro. Estamos aqui até para analisar aí todas as coisas. Eu estou lendo aqui o 1200. Dá uma olhada. Para mim tá falando isso aqui, ó. Vou mandar no chat aí pro senhor. 1200. Desculpa, no chat. Vamos ver. Ah, tá. Eu estou olhando aqui no código. Olha aí. Esse é o artigo 1200. O meu não tá assim, não. O meu tá. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Esse é o artigo. Tá certo. É porque no caso eu não tenho o Código Civil e eu tava olhando pela internet e no Google, pelo menos, apareceu isso para mim. Então você foi enganado pelo Google. Tome cuidado. É porque eu acho que na biblioteca. Na biblioteca tem o Código Civil. Eu acho que tem pelo menos comentado, mas tem na biblioteca do Saraiva, que a gente acessa pelo portal. Deixa eu até orientá-los. Eu gosto muito de estudar com vade-mecum mesmo, né? Lógico que na hora de estudar, esse aqui é um outro livro que eu estou trabalhando nele, que é... Mas o vade-mecum à mão. Quando a gente tem a oportunidade, que é as aulas online, ou até mesmo eu gosto quando eu estou na sala de aula trabalhar com o computador e tá ali online também, eu gosto de entrar, já colocar direto, Código Civil, CC Planalto. Se você colocar no Google CC Planalto, ele vai pegar a lei, né, que é a 10.406, que é a lei federal, né? A codificação que a gente tem nada mais é do que pegar a norma, né, e aqui que nome é regras e princípios, aqui são as regras, né? Então aqui eu tenho a norma, que é a Lei Federal 10.406 de 2002. Então na hora de estudar, se for possível que você estiver estudando com computador, com online, ou também pode, né, offline, mas aí online, coloca CC Planalto, você vai direto na lei, e isso é muito legal, principalmente no Código de Processo. O Código Civil eu ainda não vi, mas se você pegar o Código de Processo, que eu trabalho compartilhado, Constituição Civil, Processo Civil. E aí eu vou, logicamente, conhecendo que é a minha área hoje de estudo, o direito ambiental, administrativo, a lei de licitações, que saiu uma nova lei de licitações, eu estou lendo também, que eu gosto muito da administração pública, que é a minha carreira. Então, do de processo, Leopoldo, Mário, os colegas que estão aí. Você coloca a mesma coisa, CPC, né? Código de Processo Civil, eu não sei se vocês estão tendo o 1 ou vão ter. A gente está tendo aula com um professor que está passando bastante Código Civil. Nessa questão aí eu me fudi mesmo, professor. Eu fui pela internet, me desculpa aí, mas eu estava entre... Nada, fica tranquilo. Eu estava na dúvida entre essa questão e a B, no caso. Na verdade, eu tinha mais certeza que era B. Só que aí, quando eu vi isso aí na internet, daí eu falei, bom, se tá aqui, de alguma forma deve ser. Sim, depois aí, coloca... Pode falar.
Não, aí só eu tava com dúvida nisso mesmo, mas tudo bem, obrigado, professor. Perfeito, pode ficar à vontade, pode perguntar. E até eu tinha dúvida nas duas primeiras, acho que na primeira questão ou na. Volto nela. Não, tranquilo. É que eu consegui acessar agora, mas depois se essa aula estivesse sendo gravada, eu consigo ver sim, depois. Está sendo. Tá tranquilo. Está sendo gravado, sim, tá. Eu tenho deixado até para os colegas depois, às vezes fica na dúvida, o que teve algum tema novo, né? Eu deixo gravado e depois vou disponibilizar. Sim, aí nem precisa voltar, depois eu dou uma olhada aí, professor. Muito obrigado, valeu. Nada, que é isso. Entra no depois, colegas, no CPC, coloca no Google, CPC, ou outro site, CPC Planalto, que é a 13.105, a lei federal 13.105. Eu gosto muito, por exemplo, a gente vai fazer um estudo agora na sequência das aulas, né? Já vimos alguns artigos do processo civil. Eu acredito que o colega falou, eu não sei se é a prática simulada ou se já é para vocês o Civil 1, porque algumas turmas eu trabalhei a parte da teoria geral de processo, TGP, né, que foi muito legal, acho que essa turma eu trabalhei com eles, salvo engano, conseguimos acho que até fazer uma audiência simulada, enfim. Mas no processo civil que a gente vai utilizar concomitante mesmo com o Código Civil na parte de posse, pega o artigo 560, começa no artigo 560. Por que eu estou dizendo isso? Se você acessar o código, a Lei Federal de Processo Civil, a 13.105, você vai ver, colocar CPC Planalto, que ele vem já com julgados. Do lado do artigo vem como se fosse aqueles marteletes de julgadores que a gente vê, né, em filme, ou quem gosta do júri tem lá, né, o martelo, né, e aí você clicando ao lado, ele te remete para um julgado. Isso é novo, foi do ano passado para cá, mais tardar, o ano retrasado, mas foi 2019 ou 2020. E ele já te remete para um julgado no STJ. Eu acho muito interessante isso, principalmente para a gente que está praticando, vamos dizer assim, o direito, aí ele já te traz, ó, quem fez isso agora, pegar o artigo 560, os colegas que depois estiverem revisando, e colocar CPC, Planalto, e acessar a lei com base no site do Planalto, que é isso que eu quero que vocês entendam também, né, que o que está codificado dentro de um compêndio, que é o vademecum, é uma ideia de vem comigo ou vai comigo, em latim, né, toda uma legislação ali, isso é o termo vademecum, mas você acessando, mas tem que entender que o Código Civil, que é uma lei, a 10.406, lá de 2002, e o processo civil, que é a 13.000, e olha a sequência de leis, 10.000 e 13.000, a gente já está agora em 2021 em 14.000 e tanto de leis federais. Essa parte interessante de ter esses julgados do lado do artigo. Depois faça isso, dá uma olhada lá, e logicamente vai ter afinidade de matérias àquele artigo. Então, se eu estou lendo o 560, fala: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Isso é leitura de direito civil com processo civil. Então, não é só a gente repetir o direito positivado, não é só a gente ficar repetindo, né, a sequência codificada, não é isso. É compreender que existe essa leitura, né, da Constituição com o direito civil, com o processo civil, né? Principalmente neste momento agora, o direito civil com o processo civil. Então, eu estou lendo 560. Eu acabei de ler o Código Civil. Nós lemos. O possuidor tem direito a ser mantido na posse. Isso é o artigo 560 do processo civil. Em caso de turbação, então eu ligo mantido se turbado e reintegrado se esbulhado. Esses termos
para o semestre como um todo, principalmente nesse primeiro e início do segundo, é importantíssimo. Aí você que fez esse trabalho agora, vai fazer depois essa pesquisa, aí você olha do Lafayette. Agora estou vendo aqui, 560, CPC Planalto tem um martelinho, né? Eu cliquei nele e me abriu outra tela, né? Que é um recurso especial, né? O que está na minha tela, acredito que nos demais, é um ARESP, né? Um agravo, né? Um recurso especial. 1.220.210, né? Do ministro Antônio. Então, aí ele vem falando do agravo, né? Mas aí tem um termo até taxado, né? A ausência de exame da matéria obsta o conhecimento do recurso por pré-questionamento. Mas, assim, se fizer a leitura depois com calma do julgado, ele, em regra, e essa é a ideia, estar envolvendo, né, aquele tema do artigo. Tá certo? Isso aí é só para a gente aproveitar. Diga. Só aproveitar a oportunidade de tirar as dúvidas aqui. Agora eu fiquei muito sem entender nada. Como assim o artigo 1200 considera justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária? Como assim? É justo você usar força, coação? Não, que não for violenta, né? É porque violência, clandestinidade e precariedade é vício de posse, né? Então, você tem lá a sua área, você tem lá o seu imóvel, né? Ou móvel, mas vai alguém lá e utiliza do seu imóvel, começa a invadir o seu imóvel, né? E lhe retira da sua posse. Você não pode entrar mais lá, né? Você tinha uma área de terras e começaram a cercar aquela área. Ou você tinha uma pequena construção e eles pegaram e lapidaram toda e destruíram, e cercaram e passaram a instalar. De uma maneira violenta, no sentido disso mesmo. Você estava lá, muitas vezes, e foi retirado. Clandestino. E por que o código considera isso justo? Não, é que não for, né? A palavra não afasta, né? Que não for violento. Não for isso, é justo. Se for assim, é injusto. Gente, é muito confuso, o professor todo tá... Não, mas você está fazendo certo, porque isso é importante. O Código de Processo Civil, ele era assim. Ele, em vez de chegar e falar, não é justa a posse quando for violento, clandestino, ser direto, né? O Código Civil, ele é de 2002 já. Mas... E o anterior a ele era de 1916. Nossa. Eu estou tendo dificuldade nessa questão de posse, não por conta do senhor, talvez porque eu vim de outra instituição e eu não tive um professor bom de civil, então eu estou sofrendo um pouco, assim, tá bem confuso. Tem problema. Dúvida, beleza? Vamos seguir pode fazer perguntas, eu deixo o e-mail aí, acho que você está no nosso grupo também de WhatsApp. Pode a qualquer momento fazer no privado, às vezes você se sente, pode fazer a pergunta, né? Beleza, obrigado. Eu vou até voltar aqui, porque eu tenho indicado essa obra, eu já vou voltar no 6. Deixa eu ver, eu não coloquei, mas eu coloquei como leitura básica, Leopoldo, aquela obra do Schreiber, antes o Schreiber, acho legal, é o curso dele, é um curso, é um volume só. E eu até disponibilizei, depois dá uma olhada no portal. Eu coloquei uma parte, não tudo, não posso, lógico, uma parte ali de leitura básica. Depois dá uma olhada, vou até complementar com outros de leitura básica, mas a do Schreiber ela é muito interessante. Gosto muito do Carlos Roberto também, aquela ideia da sistematização dele, eu uso bastante nas discussões, tudo. São duas obras bem, assim, para nós como leitura básica. Né? Eu deixo principalmente o Anderson Schreiber. Aí se você gostar do Flávio Tartucci, a colega falou da Saraiva, que a gente tem na biblioteca, né? As obras. Vou dar uma olhada. E eu gosto assim, a gente utiliza durante as aulas, a discussão avança, igual agora
foi parar lá no Código de Processo, pegou o artigo, clicou, chegou até um julgado, né? Quem fez essa sequência. Eu acho que é até interessante falar sobre o CPC, porque além de a gente estar tendo aula de estágio supervisionado que a gente está usando, pelo que eu vi na grade, parece que a gente vai começar a ter aula de CPC no próximo semestre. Já é meio que uma introdução também, né? Sim, com certeza vai te ajudar. Vocês são do sexto, né? Acho que é do sexto essa turma, Eu ou acho a que maioria. misturado aqui. Misturado, é. Mas a ideia hoje, Leopoldo, né, é fazer essa leitura conjunta. Tanto é que quando você for estudar, olha só, e aí, lógico, vou vê-los daqui, né? Que Deus nos permita, formados, né? Graduados, né, em direito, né, nessa ciência. Lá depois vai ter um processo civil 1, 2, 3, que também tem essa metodologia de estudo. Existe um momento, olha o que eu vou falar, dentro do processo civil para estudar os procedimentos especiais. O que eu estou preparando vocês, vamos dizer assim, é uma base, né, para você, na hora que você, por isso que eu peço, estude com o vadimeco, estude com o código, né? Mas na hora que for estudar lá daqui a 2 anos, não sei, vai mudar alguma coisa? Os colegas perguntam, fala, mas utilize e vai anotando o seu vadimeco, risque o seu vadimeco. Eu vou te dizer o que eu fazia, hoje não tanto. Eu tinha a Constituição, principalmente. O Código de Processo eu gosto de riscar. A Constituição, eu trocava todo ano, eu tinha uma Constituição da RT. Tinha o vadimeco, mas eu gostava de ter uma Constituição, uma Constituiçãozinha separada. Todo semestre eu ia estudando, ia riscando, ia anotando artigo ali, ia virando, né, anotações mesmo. Então, o que a sugestão? Olha o raciocínio, para ajudar, né? Essa acho que é uma das nossas finalidades. Pegou o artigo, falei do 560, nós estamos pensando, você falou 1.200 do CC, ok, né? Mas eu vou pensar o 1.210, anda um pouquinho aí no seu Código Civil, aí, dá 10 artigos aí, 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído do esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Pega agora aí novamente o 560. Então, o que eu quero que você faça? E isso é importante, né? Anote. Mas Enéas, o meu vadimeco ele já faz isso ali embaixo, ver artigo no Código Civil, no artigo 1210, ele fala ver, tem um Vzinho, artigo 560 do CPC. Sim, olha que interessante. É para isso que serve o seu código, porque lá embaixo ele te localiza na Constituição, no processo civil, no civil, né, e assim sucessivamente nas leis extravagantes. Então, pega e já anota por quê. E aí eu complemento meu raciocínio e já fecho e volto aqui na sequência. Porque na hora que você estiver estudando processo civil, algumas universidades, algumas faculdades é o processo civil 4, algumas é 3. Procedimentos especiais. Olha só. Aí você vai estar estudando o artigo 560 e seguintes de maneira pontual. Então, o objetivo daquele momento, daquele semestre que você estiver estudando, é as ações possessórias. Olha que interessante. O seu vadimeco vai estar lá. Poxa, mas já falei aqui de esbulho, turbação. Naquele momento, poxa, não entendi, né? Agora eu estou vendo que está fácil. Isso eu estou pensando com você lá na frente, daqui a 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, depende. Da faculdade. Aí você vai falar, agora eu estou entendendo o que é essa turbação, o que é esse esbulho, o que é essa posse violenta, essa posse injusta que o Código Civil está falando. Mas por que isso? E aí eu vou fechar o meu raciocínio. Porque agora que nós estamos falando de direito das coisas, posse, eu já estou te dizendo, olha, dá uma olhada no processo civil. Verifique que nós conversamos e dialogamos, e quando eu falo diálogo, existe um fundamento também teórico para isso, e eu repito isso para os colegas poderem entender
que o que nós falamos existe fundamento, que é o diálogo das fontes de Eric James, que eu já repeti para vocês e tenho falado. Pesquise, olhe, coisa rápida, depois, né, para entender o que esse alemão trouxe por meio da doutrina nacional, a professora Cláudia Lima Marques, essa teoria. Fecho esse pequeno parênteses. Então, é para isso. Então, na hora que você for estudar à frente, e aí você vai estar praticamente já graduando-se, né, ali finalizando seus últimos anos, você vai falar, poxa, então eu tenho que entender o direito numa leitura dialogando Constituição, a lei do direito civil, do Código Civil, a lei do Código de Processo, a lei do Código das convenções de direito internacional, público, privado. Nós temos que fazer uma leitura desta forma. Isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Ao final dos 5 anos, você vai ter que ter esta competência, e aí eu digo habilidade na hora de pôr na prática, que é o que vocês já estão pensando, no simulado, é isto. Então, vou fechar esse raciocínio e vou continuar com as questões. Então, na hora que pegamos o CC, Código Civil, Lei Federal, e olham Código Civil, Processo Civil, Lei Federal, conversamos os dois. Então, quando você for estudar dentro do Código de Processo, parte geral, parte especial, na parte especial, procedimentos especiais, você vai ver que as ações possessórias estão ali delimitadas. Isso eu vou prepará-los. Eu vejo que isso é importante, seja para entender o direito como um todo, nessa visão, que é importante, a visão do todo, por mais que a metodologia de ensino em todo o Brasil, públicas e privadas, é concatenada, é metodológica, né, é partilhada, mas temos que, ao final, entendermos, mas eu não vou deixar para o final, não, a partir de já entendemos que a leitura, né, da lei civil, processual, ela é conjunta, sempre olhando, não vou falar para cima, não é isso, mas sempre olhando para a Constituição, né? Nessa interpretação, nessa leitura mesmo, conforme a Constituição. E também existe um motivo quando a gente fala nessa interpretação conforme a Constituição. Entendi, professor. Obrigado. Valeu. Acho que é legal isso aí. Mas depois fazem esse teste lá na lei e ver os artigos que tem o martelinho para vocês pesquisarem também na jurisprudência. Bom, na sequência aí, né, a outra das perguntas, a questão número 7, também questões corretas, né? Eu procuro ser o máximo objetivo mesmo ali, que é a base do conhecimento nosso, né? Então, são exemplos de possuidor direto, locador, lembrando aquela diferença, né? 2 ou mais pessoas, coisa indivisa, não poderão exercer. Sucessor universal e o singular direito de posse, do antecessor. Pessoa turbada ou esbulhada pode ser autotutelada, sendo requisitos indispensáveis de tal espécie de defesa a imediatidade e a proporcionalidade. Isso é importantíssimo. Quando falar em ações, em ação possessória, quando falar em posse, né, e a gente tem isso daí aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, muito prático, os colegas trouxerem em outras aulas, né? Questão do mercado, em frente, usando de estacionamento, outro colega trouxe um caso, tal. E isso é muito comum, muito comum. A autotutela. Isso é uma característica das possessórias. Eu poder me defender. Isso é uma exceção. Tudo que nós estudamos durante 5 anos, eu sempre vou estar olhando para a função jurisdicional. Eu sempre vou ter que dizer, olha, sempre, vírgula, né? Estamos vendo uma exceção. Se o meu direito foi violado, eu estou sendo ameaçado, né? Então, primeiramente, ameaça,
e aí ter a violação propriamente dita. Em regra, eu vou olhar para a função jurisdicional. Aquela ideia de propor uma ação e o poder do Estado dizer quem tem o direito, né, por meio da função jurisdicional, poder de dizer dele. A possessória, ela tem essa característica, isso é muito interessante, muito importante. A possibilidade daquele que tem a posse de se defender, isso é a autotutela. Isso é importante, né? Então, lógico, e aí está na sequência ali de avisos, né, do que nós abordamos, né, dentro de uma proporcionalidade. Ah, Inés, então eu vou utilizar de violência? Não, nada disso. Né? Sempre pensando, né, nesse esforço imediato, ali naquele momento, aquele calor, mas dentro... mas eu tenho dúvida se eu posso ou não utilizar um reforço policial. Não, se você não tem que ter dúvida. Se você vê que precisa de um reforço policial, você vai ter que procurar quem? O Poder Judiciário, para ter o reforço ali, né, naquela questão processual. O possuidor direto não pode defender sua posse contra o indireto. Veja só, né? Então, essa questão da autotutela é para nós marcarmos reiteradamente, tanto é que está na sequência aí que eu quero que vocês tenham anotado do slide que eu vou colocar depois dessa pequena revisão, né? Em relação à posse, também é correto afirmar, o locatário não tem posse direta, já sabemos, né? O possuidor de má-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos má-fé. O possuidor direto tem direito de lançar mão dos interditos contra turbação, esbulho e violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, inclusive quando o possuidor indireto. Isso é importante. O exemplo mais crasso de possuidor direto, vocês já entenderam, né? Pela sequência das questões, é a questão da locação, né? A posse não pode ser adquirida por terceiro sem mandato. Isso aqui eu fiz até em homenagem a uma colega, não sei se está aqui, não estou vendo os nomes, né? Aquela hipótese, né, da aquisição da posse por terceiro sem mandato, né? Taxativo no código também, né? Que gerou uma discussão como essa do colega, ele falou agora, né, que o Código Civil também ainda gera, na sua linguagem, melhorou muito, né, mas eu digo para vocês que o código anterior, que nós tivemos duas codificações do direito civil, que é o de 1916 e o de 2002. A parte de direito das coisas, eu vou falar para vocês a realidade, modificou um pouco, vamos dizer assim, em termos de, com relação ao código anterior, em específico quanto ao termo posse. Logicamente, eu tenho na questão de propriedade, né, nós vamos ver lá um direito real, na verdade, direitos reais, a questão 2019 ali, já da questão do direito de laje, lógico, está havendo inovações aí recentes, né? Obsta a manutenção ou reintegração na posse alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O possuidor direto tem direito de lançar mão dos interditos contra turbação. Eu insisto nessas palavras, né? Vocês já entenderam. Né? Turbação, esbulho, né? E violência. Se tiver justiça de ser molestado, inclusive contra o possuidor indireto. Sobre direito possessório, né, na sequência também, não pode intentar ação de esbulho, turbados poderá manter substituídos por sua própria força, contanto que fazer logo, né? Defesa do esforço não pode ir além do indispensável à manutenção ou restituição. Já disse que é importante a autotutela, né? Se duas ou mais possuírem coisa indivisa, nenhuma poderá exercer a posse. Pelo contrário, né? Considere-se detentor de coisa aquele que exerce a posse de seu próprio nome. Detentor? Já sabemos que não tem posse, né? O possuidor turbado escolar poderá manter seus estudos por sua própria força, né? Acho que isso já ficou bem marcado com todos. Anotem, né? Revisem, relembrem, reanalisem, né? Por mais que eu vou deixar os artigos na sequência já aí, para revisão mesmo. Quero que revisem, tá?
Finalizando ali, né, só se considera perdida a posse para quem não precisou de esbulho quando, tendo notícia, se abstém de retornar ou tentando recuperá-la é violentamente repelido. Posse não se transmite. Né? Transmite. Obtenção, manutenção, reintegração na posse, alegação de propriedade. Obsta, né? A manutenção, reintegração, alegar propriedade. Falou de posse, pessoal, né, colegas? Vamos discutir posse. Ah, mas eu tenho matrícula do imóvel, eu tenho tudo aqui, eu tenho propriedade. Pode até alegar isso, mas não se discute propriedade, nós estamos discutindo posse. Se é para discutir propriedade, é outra ação que nós vamos discutir de direitos reivindicatórios. Né? Entende-se possuidor direto situação jurídica que, achando-se em relação de dependência ou na condição de subordinado. Mas isso aí, possuidor, já sabemos, detentor. Só se considera perdida para quem não presenciou o esbulho taxativo, quando, tendo notícia, se abstém de retornar a coisa ou tentando recuperá-la é violentamente repelida. Esta sequência eu vou trocar agora pelo slide que eu quero. Né, eu sei que o nosso dia de hoje é. Né, vou só colocar também aqui, até para o colega aí, a obra base. Né? Deixa eu só substituir aqui o slide um momento. Veja aí se eu estou compartilhando, né? Eu estava compartilhando, né, a tela com vocês, né? Distribuindo o Vademecum. Sim, né? Vários senadores, tem deputados também que têm o Vademecum, né? E Constituição também, né? Então, aqui na tela, né, eu substituí, né, estava lá com as questões, pelo menos, eu acredito que eu estava demonstrando. Essa aqui é a obra base para leitura básica. Depois veja se goste, né? É da Saraiva, como disse a colega aí, né? A faculdade é importantíssima, a biblioteca virtual, importantíssima. Precisamos das obras físicas, sim, né? Temos que fazer a leitura, mas eu tenho aqui poucas, já tive muitas obras físicas. Hoje a obra porcentagem de 60%, pouco mais, pouco menos, virtual, né? Mas fique à vontade, o colega às vezes estava tendo uma outra leitura, gosta do Lobo, eu gosto de Paulo Lobo, eu gosto de Vemoso, eu gosto de Marilena Diniz, né? Os colegas gostam também na graduação na faculdade do Pablo Stouzo, adoro, gosto de seguir todos também nas suas redes para ver o que tem de novo, né? Mas na hora de ler, tem que parar, ver se gosta daquela sequência de leitura. Né? Tem indicado esse, tem indicado também do Flávio. Né? Essa primeira tela, eu estou deixando a parte da revisão, pessoal, mas no finalzinho eu fico à vontade para perguntas, tá? Eu só vou avançar um pouquinho no tema, não sei se os colegas estão avançando um pouquinho no tema, mas eu vou avançar, né, na matéria em si, porque eu sei que a ideia hoje é revisão, mas já dá uma sequência, né? Então, nós estamos discutindo uma parte de posse, que é base mesmo do direito das coisas. Depois a gente entra em propriedade e, na sequência, né, fecha ali. Né? Esse probleminha vocês já tiveram e tem ele no material de vocês. Quero que dê uma revisada nele. Né? Fala de um imóvel, né? Fala que ele tinha locado lá o Aldo, pode ser Raimundo depois, pode ser Josefina, Vivaldino, depende do nome. Entenda a questão, dá uma revisada nessa questão, né? Onde fala que ele era locatário, né? Ajuizou a ação, tirou lá quem estava na posse direta, aí ele não alugou, ele era médico, né? Recebeu uma ligação dizendo, olha, alguém entrou no seu imóvel, invadiu o seu imóvel, né? Mas o que aconteceu? Foi lá, registrou ocorrência, tentou conversar com a invasora. A invasora não tem nome hoje, podemos dar o nome depois de Josefina, são personagens só, né?
esta afirmou que não ter para onde ir, vai ficar no local, o imóvel está vazio e ela entrou no imóvel, né? Aí não sabe, às vezes, o nome, qualificação, né, daquela pessoa. Isso vai ser importante na sequência das nossas aulas. Então, aqui eu tenho uma relação, olha que questão é essa. Então, eu tenho um imóvel, né, do laudo, e que foi invadido. A questão é essa. Como é que eu tiro essa invasora de lá? Como é que eu, né, retomo, né, reintegro, né? Esse aqui é um caso crasso de esbulho, não foi uma mera perturbação lá, olhou, entrou e saiu, né? Foi esbulhado, ele não pode mais, né, local imóvel ou entrar dentro do seu imóvel. Está lá, né? Então não foi também uma mera ameaça, né? A ameaça estava lá rondando, os vizinhos olharam, viram que foi uma vez, e pô, não é uma mera ameaça. Isso é esbulho na terminologia do Código Civil e no Código de Processo. Olha a habilidade. Eu tenho que ler a questão, vou trocar essa palavra problema, a questão, né? É que eu gosto muito da leitura da irmã do Flávio Tartucci, que é a Fernanda Tartucci, né? Que de vez em quando eu indico para vocês também, né? Que é a prática de civil, né? Prática de civil. Questão, né? A questão é essa. Como é que eu trato? Como é que eu, né? A condição de advogado de áudio, qual que é a medida judicial aí para reintegrá-lo, né? Ele foi esbulhado, foi invadido, o que eu faço? Então, a partir da leitura de um caso como esse, essa é a finalidade do bimestre e do semestre como um todo, ao final, fechando com propriedade, ao ler, eu já vir aquela luz, né? Olha, é imóvel, né? Invasão, opa, peraí, tá me lembrando alguma coisa, não falou nada de propriedade, tá falando, né? Invadiu, invasão, né? Ele tinha a posse, falou que ele, né, era indireta por causa que ele era o locador, aí ele despejou quem estava lá e, né, não tem ninguém lá, mas ele é o possuidor daquele imóvel, ele está no imóvel, não está morando lá, né? Mas ele, então, está tratando, né? Não está falando em nenhum momento aí de matrícula, mal, propriedade, né? Não está te direcionando para esse caminho. Então, é essa habilidade de dar uma solução a esta questão. Então, o que eu faço, né? Eu vou fechar, né? Vou só dar uma sequência para vocês retomarem aí, tá? Deverá ser proposta ação de reintegração de posse. Então, esse é o nome da ação. Não me preocupe com o nome, mas eu me preocupo, não no sentido de... mas ter atenção, né, com o procedimento, né? Pois nós entenderemos um pouquinho à frente, lá no processo civil, lá nos procedimentos especiais, que esta ação nominada de reintegração de posse é uma ação pelo procedimento especial. Ela é especial. Mas por que ela é especial? Porque nós vamos chegar lá para o juízo, na sua função jurisdicional, e falar, excelência, o laudo, né? Nós, que eu digo, né, com a capacidade, postulando para ele em juízo, né? Pela questão aldemérica, então ele precisa ter um advogado para postular. Então, falar, excelência, aí qualifica o laudo, individualiza ele, né? Na hora da ação, é um procedimento especial. Por quê? Porque a gente precisa de uma liminar, eu preciso, né, reintegrá-la, a questão do menos de ano e dia, né, a questão do termo posse nova, né, que o processo civil traz, né, o civil não tem a questão do ano e dia, mas o processo tem. Então, essa prova da posse, né, que é o contrato de locação, né, tinha um contrato de locação, né, ele era, né, o possuidor até então indireto, né, porque ele é o proprietário, é o locador, né?
já que a posse é nova, que pode ser comprovado por documentos, pelo contrato de locação. Então, dá uma lida com detalhe nessa questão que nós vamos estar... sim, Flávio, Tartucci, sim. A irmã é a Fernanda, né, que eu fiz referência aí. Tartucci, que ela é mais da área processual, mas também gosta muito da área civil. Cabe pedido de liminar. Então, dá uma lida na questão e a gente vai ter a solução. Vou fazer só uma sequência. Professor, pois não? Pode falar. No que tange a questão ali da posse nova ou posse velha, esse período de 1 ano, ele é contado a partir da utilização do bem ou vai a partir do comparecimento do vício, ou independe disso? É uma pergunta interessante, Francisco, acho que é dessa turma, né? Não sei se eles estão hoje aqui, não estou vendo. Quem falou foi quem? Lucas. Lucas. Aí naquela semana, né, o colega falou, mas primeiramente é assim, a ideia do ano e dia não está no Código Civil, mas está no Código de Processo Civil. A partir de que momento, né? A questão principal é do ato, né? Está na sequência dos nossos slides um caso assim. Um exemplo, né? Ele entra, né? O Raimundo, ele faz uma cerca e, olha só, não é o imóvel de Raimundo, o imóvel é de Josefina. Aí ele vai, não estava cercado, ele cerca, ele começa a plantar algumas coisas. Aliás, antes de cercar, ele começou a plantar algumas coisas, plantou lá uma mandioca, mandou um pé de um coqueiro, enfim. E na sequência, isso ele tinha, né? Não era dele aquele imóvel. E olha só, até ele chegar a construir lá uma pequena moradia, né? Então ele começou, olha só, ele começou ali, né, plantando algumas coisas, na sequência ele cerca, né? E aí ele constrói uma pequena casa, né? Ele começa a ter as condutas de um dono. Isso, ele tá de propriedade, né? De usar, tá usando, tá plantando, né? Daqui a pouco ele vai gozar, porque ele gozar no sentido de utilizar ali, ele tá, né? De usufruir, né? Então, esse momento que a gente vai utilizar na possessória, e é importante, nas ações possessórias, né? Principalmente, Leopoldo, para a questão, Lucas, desculpa, para a questão da liminar, né? Essa comprovação do autor de falar. Eu estou propondo hoje, dia 12/4/2021, mas ele estava ameaçando, ou ele já me esbulhou, que ele já cercou, né, agora, mas desde o dia tal, ou desde o mês de janeiro do ano agora, de 2021. Por quê? Mas por que é importante isso? Eu estou dizendo porque é do ato, né? É o momento, vamos dizer assim, né? O momento que ele começou, né? Mas como que ele vai conseguir ver isso? Tem testemunhas? Pode ter testemunha? Pode, testemunhas, né? Hoje é muito comum, no estado de Mato Grosso, e aí utilizando da área também ambiental, das imagens, né? As imagens de satélite, olha que interessante, também são provas, sim, prova documental, perícia, laudos, né? Até para se chegar naquele, né, da questão do momento. Isso ele provou, olha, excelência, está aqui, tem testemunhos, eu estava indo, meu local, é minha chácara, é o meu terreno, enfim, né, em que eu estava indo, estava cercando, estava lá, tinha plantado tudo, mas a partir de determinado momento ali, seja se conseguir ter data, o que eu na prática não vejo facilidade de data, mas principalmente o período, mês, né, janeiro, fevereiro, novembro, sempre tem essa, né, do ano e tal, né, então, mas didaticamente, falar, mas que momento que ele começou ali? A partir do momento que ele começou
a colocar aquelas plantas, as suas plantações, enfim, ele começa a ter o desejo, né? Ele está ali, né? Colocou lá, cercou. Pô, se ele colocou uma planta, começou a plantar alguma coisa, quem tem a posse vai fazer o quê? Vai lá, vai retirar e falar, amigo, a posse é minha, isso é minha autotutela. Ah, ok. Opa, tem alguém que está vindo aqui, né, e está cuidando da sua posse, né? Ah, ele foi lá, naquele momento, se a gente for trabalhar com o momento, aquele momento, né, tanto é que a autotutela está ali, tá certo? O momento da autotutela está ali, né? E com testemunhas, ou que eu vi já recentemente também, essa evolução, né? Principalmente em grandes áreas, como a gente tem em Mato Grosso, grandes áreas, mesmo que não é cercas, mas são verdadeiros cortes, né? Dentro de delimitação de propriedades ou de posse, né? Como está pensando, em que você consegue fazer por imagem de satélite com erros até hoje, já vi de menos de um pouco de um metro, né? Não sei se vocês já viram, até que a minha área também é na área ambiental, as imagens que consegue ver até, e aí já pensando em outra área, né, questão de queimadas e tudo mais, a gente consegue ver a fumaça, né? Os colegas aí que também são da área, lógico, fazendo a dinâmica, né? Você consegue pegar aquele foco e fazendo a dinâmica você vê até o foco, né? E aí trazendo aqui para a possessória. Então, é o momento que você está tendo ali, e lógico, a quem compete a contraprova, né? Se você está alegando que é menos de ano e dia, né? Para fins de quê? É isso que eu quero que você já vá entendendo, que eu vou usar na sequência das aulas. Para que serve esse argumento no processo civil, na questão da posse? Repito, é para que nós tenhamos liminarmente, né, inicialmente, initio litis, inaudita altera pars, o nome que você queira usar em latim, mas inicialmente, preliminarmente. Eu quero, se eu fui esbulhado, a minha reintegração, se eu estou sendo perturbado, a minha manutenção de posse. Ok? Isso é essencial para a questão da liminar. Tá? Tranquilo aí, Lucas? Beleza, doutor. E se fosse numa questão de precariedade? Para demonstrar a partir do momento do conhecimento, né? Se ele está utilizando de maneira furtiva, né? Foi lá, né? Escondida mesmo. Eu não tenho, o vizinho não viu, o vizinho é distante, e eu só venho a ter conhecimento. No exemplo anterior, que eu estava usando mais os exemplos ali de furtivo, forma, né? Mera violência, né? Ou clandestinidade. Porque aí nesses casos, mesmo que a pessoa ela não esteja usufruindo do bem, utilizando do bem, mas ela esteja ao menos guardando a posse, sabe? Como se ela tivesse, como se fosse um mero detentor. A partir deste momento que ela já está guardando a posse como se fosse um objeto furtado, ela já incorre nesse momento, nesse período de um ano, né, para ser concedido ou não a liminar. Na verdade, para a propositura da ação com pedido da liminar, a propositura é independente, mas para o autor já conseguir liminar. Se ele está alegando que ele não tinha conhecimento e veio a ter conhecimento a partir de, ele vai falar que ele teve conhecimento daquela... Porque se ele foi furtivamente ali, sem... lógico, o contraprova é do demandado. Você fala, não, né? Tá aqui, os vizinhos conheciam tudo, pá, já estava até vendendo banana, vendendo mandioca, né? Sabe aquela... Né, a publicidade da posse, né? Se ele alegar que ele não tinha conhecimento, vai
terra abaixo. Mas por terra abaixo o quê? Né? Insisto nisso, para conseguir eliminar. E se ele não convencer o juízo, que está na sequência também nas nossas aulas, é aquela audiência de justificação. A ação possessória, ela é procedimento especial por causa disso. O magistrado olhou, ele falou, não estou convencido, você não me convenceu de que a sua ação é uma ação nova, como a gente fala no processo. Determino a audiência de justificação. O que é essa audiência de justificação? Ele oportuniza ao autor, no seu exemplo, no caso, dele demonstrar que ele não tinha o conhecimento e que não era publicizado aquela posse, né, daquele demandado, né, de ele ter ido lá, ter desbulhado, né, vamos dizer assim, ele passa a ter conhecimento a partir de então. Essa prova para a liminar. Então, na audiência, ele faz toda a discussão com testemunhas, se quiser, perícia, enfim. E aí o magistrado, na audiência, isso é normal, ele diz se concede ou não a liminar para ser reintegrado ou a manutenção dele na posse. Mas se ele não provar, vai continuar a ação? Vai. A ação não vai ser extinta por isso. A ação vai continuar. Ele só não terá, se não provado esse lapso de tempo, a liminar. Você entendeu? Mas e se for, e se o juiz não se convencer e não conceder, e entender que é uma posse de mais de ano e dia, né, no seu juízo de valor? Eu posso, no curso do processo, vir pedir uma tutela preventiva, aí é um raciocínio de tutela de urgência, de evidência, né? Aí eu não estou pensando na liminar com seus requisitos, né, da fumaça, a liminar da possessória, né, do direito propriamente dito. Né? Então, acho que é uma sequência, é legal o seu raciocínio. Então, ele teve conhecimento agora do ato, né, de esbulho, por exemplo. Eu levo para o magistrado e falo, tenho conhecimento agora que ele está na posse, né, do meu imóvel. Né? Excelência, quero ser reintegrado diante do esbulho. Você disse que teve conhecimento agora em menos de ano e dia, e as provas que você juntou, tem documentos, etc e tal, fotos, né, imagens e tudo mais, com menos de ano e dia, mas eu não estou convencido. Aí o que vai ter na sequência aí? Na ação, para concessão ou não da liminar, audiência de justificação. Pegou aí? Perfeito, doutor. Eu estou pensando com você sem citar os artigos, depois a gente vai fazer os artigos do processo, que é essa sequência que nós estamos raciocinando aí, mas que começa, caso queira anotar, que eu vou deixar já para a gente pensar, a partir do 560 do processo civil. Nessa questão de posse nova, posse velha, se eu não me engano, acho que é 558 do CPC. Sim. Que aí a gente começa nas ações, 554 ali nas ações possessórias, que eu estou um pouquinho lá na frente. No processo é 554, isso. Aí na hora de pensar, são disposições gerais, isso. Rege o procedimento, manutenção, reintegração, quando a ação for proposta dentro de... Aí vem a terminologia, dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, afirmado na petição inicial, né? Aí que vem a sequência lá da audiência de justificação. Perfeito. Então, dentro dessas ações, né, eu vou só avançar um pouquinho no tema para vocês já terem. Isso que foi algo que a gente já raciocinou, né? A autotutela da posse, essa legítima defesa que é importantíssima, tá, no artigo 1210, parágrafo do Código Civil, tá certo? Essa ideia do esforço próprio, né? Essa utilização da autodefesa dentro do Código Civil, né? Da autotutela, sempre, né, dentro da proporcionalidade, como nós já raciocinamos, né? Para você não deixar de ter o seu direito, né? Vamos dizer assim, você tem o direito de discutir posse numa ação, e se você utilizar a tutela de maneira arbitrária, você que perde a razão, né? E notificando até no Código Penal, né? Então,
Essa legitimidade, nós já pensamos também da ação possessória, na condição de possuidor para a propositura, afastamos lá o detentor, né? Por não ser possuidor. A legitimidade passiva, pensamos também quem que vai, né? Tá ali na ação de manutenção, de reintegração, né? Aquele que causou ali, né, causa ameaça, turbação, o esbulho, né? Um ponto importante que nós discutimos em aula anterior, eu estou fazendo a sequência rápida, porque já discutimos, mas que eu quero que você anote, e quem tiver no estudo depois aí, essa questão da fungibilidade, tá? O que é a fungibilidade, Enéas? E aí eu vim o código de processo, que o colega já lembrou aí, o Lucas, lá no 554, no 554, né? Essa propositura de uma ação possessória por outra, né? O juízo, eu propus uma ação para ser reintegrado, e o magistrado analisando vê que na verdade não é, né, é uma manutenção ali naquela posse, mantido, ele não foi esbulhado. Então essa fungibilidade que nós já pensamos em aulas anteriores, anote, né? Fungibilidade do quê? Fungibilidade, essa possibilidade da propositura de uma ação possessória sendo admitida pelo magistrado como outra. Então, em vez, indo para o aspecto prático, em vez dele extinguir a sua ação, não é manutenção de posse, você errou, é uma reintegração, você não está sendo perturbado, você foi esbulhado, não é turbação. Em vez de extinguir a sua ação, ele vai ali, com fundamento na fungibilidade, ele vai admitir essa sua ação. Olha que interessante. Então, as ações possessórias, o direito possessório, você vê que ele é cheio de exceções, vamos dizer assim, né? Uma regra na propositura de ações é você ter uma extinção, se você erra na natureza da sua ação, né, a ser proposta. E a possessória, ela permite, né? Tá aí, ó. Pega o artigo, localiza lá, primeiro artigo, né? Que o Lucas já localizou aí, das disposições gerais lá das ações possessórias, né? Então, estou lendo o 554, pega aí também junto. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Você já puxou uma seta, já colocou do lado aí, fungibilidade, esta é a palavra. Mas por que não está escrito aí? Não veio. Mas que o processo civil ele é novinho aí, 5 anos, está recente, né? Mas não veio a palavra fungibilidade. Não aí, não aí, nas possessórias. Depois, na parte dos recursos cíveis, teremos um raciocínio de fungibilidade. Tá? Então, você já notou, importante isso, né? Se for, né, destrinchando aí manutenção, ingressou com reintegração, já vai, né, acostumando com os nomes, né? Falou manutenção, né? Você já falou, tudo, estou sendo perturbado, vou ser vou ser mantido, né? Reintegrar significa que eu já perdi, né? A posse. Em latim, em termo, que a gente já falou, né? Então, o princípio do demio fato que eu lhe dou o direito, né? Aplicado no caso em concreto. Além da fungibilidade, que eu quero que você lembre e anote também já, é essa possibilidade de propor, não só para discutir posse, ser reintegrado, ser, né, ou proibir uma ameaça, né, ou inibir uma ameaça. Mas eu posso olhar se teve perdas e danos. Um exemplo que eu dei para o colega agora, eu tinha lá um pequeno imóvel, uma pequena casa, né, uma construção, e ela foi dilapidada, ela foi destruída, né, e eles foram lá e, né, então, essas perdas e danos, eu tinha produção, eu tinha, né, gado, semoventes, essa acumulação
de mais de um pedido. Então, excelência, naquela conversa, né, na ação, excelência, não quero só ser reintegrado, também tinha lá construção, também tinha lá produção, frutos, semoventes, gado, né, e eu tenho como provar a perda e os danos que me foram causados. É isso que eu quero que você pense agora, tá? Que aí na hora de trabalharmos com o CPC, você já vai ter essa ideia de essa acumular. Aí pega o artigo, marca já texto lá no Código de Processo, artigo 555. É lícito ao autor cumular, é aí que vem a acumulação, ao pedido de posse, perdas e danos, indenização, tá? Isso é outra característica. Então, eu penso na posse, mas também já estou de olho se eu preciso ser indenizado, né? Olha que interessante. Uma outra característica que eu estou relembrando com você, que eu quero que você anote, revise depois, na sequência das nossas aulas, né? Esse caráter dúplice da possessória. O que é isso? Então, além da fungibilidade, além da acumulação de mais de um pedido, o que é esse caráter dúplice da ação possessória? Nas nossas discussões de posse, o autor da ação possessória, para reintegrar, manutenção ou inibir, ele alega que ele tem a posse justa, é dele. E o requerido, o demandado, o Raimundo, dos nossos casos hipotéticos, e vocês verão daqui a alguns anos que não é tão hipotético assim, ele alega que é ele que tem a posse justa. O Inês, ele pode alegar isso? Pode. Dentro da defesa dele, naquele princípio já estudado na Constituição, já estudado no Teoria Geral de Processo, da ampla defesa e do contraditório, na ação possessória, dentro da sua defesa, contestação, que é o meio de defesa, tecnicamente falando, ele pode dizer, excelência, eu tenho a justa posse. Vossa excelência deve me manter na posse. Professor. Diga. Que é o Francisco. Ou vocês podem falar. Eu quero sim falar sobre isso, do caráter da dúplice das acessórias, porque isso é possível que aconteça. Imagine que um proprietário deixe um imóvel seu para que alguém fique tomando de conta, e esse alguém que estava tomando de conta faz a venda desse imóvel para outra pessoa. Sei lá por quê. Fala que a documentação está pendente, ou que não está regularizado o terreno, e essa pessoa de boa fé compra, e fica de 2 anos, 4 anos, quando chega o verdadeiro dono e fala, olha, eu tenho a posse, eu sou o dono. Então, aí nesse caso, essa pessoa que é o terceiro de boa fé, digamos assim, vai dizer, não, peraí, esse aqui é meu. E aí eu acho que entra esse caráter dúplice das ações possessórias, porque o verdadeiro dono vai requerer o seu imóvel, e aquele que adquiriu de boa fé, porque não sabia que estava sendo enganado, foi muito fácil, às vezes, eu falando nessa minha... Sim, pode falar. Esse modo assim, não, mas é porque todos os imóveis têm título, tem cartório e tal. Não é bem assim. Nas cidades mais pequenas e mais afastadas, muitos terrenos até hoje não é documentado. É vendido, passado por recibo só. São contratos de compra e venda, quando são. Gaveta, né? Os famosos contratos de gaveta, sim. E aí, falando ainda sobre isso, como o senhor falou lá na indenização dos frutos, é que vai entrar também a posse justa e injusta, porque esse tecido que estava de boa fé, teoricamente, ele tem uma posse justa, né? Porque não foi violento, não foi clandestino, né? Não foi, né? A outra lá esqueci lá, a terceira lá. Violento, clandestina, precária. Então, quando o dono alega a posse, ele também vai contra alegar, dizendo que ele também tem a posse, e aí vai entrar o juiz para decidir realmente o fato de quem é a posse. Isso. Vou aproveitar. O seu raciocínio está corretíssimo. Inclusive, nesse exemplo da boa-fé, na questão dos frutos, dele demonstrada a boa-fé ter direito aos frutos. E nesse caso aí, doutor, que o Francisco ele
explicou, existe a posse injusta, só que ela é de boa fé. Nesse caso aí, ele teria a posse, ou seja, ele teria uma tutela possessória perante terceiros. Teria essa possibilidade, só que não teria perante ao dono, o real proprietário, correto? Correto. Quem que está falando? É o Lucas. Ô, Lucas. Sim, mas olha só o raciocínio que nós estamos construindo. E vocês estão correto. Proposta a ação, eu estou pedindo, eu, autor, lá, a Josefina, autora da ação possessória, está pedindo para ser reintegrado. Olha, está aqui, eu é que tenho a posse justa, eu é que tenho a posse de boa-fé, né? A posse do Raimundo que está lá é uma posse injusta, uma posse de má-fé. Dentro da relação, esse é o ponto principal aí, nessa caráter dúplice, é que ele não precisa, Raimundo, fazer uma reconvenção, que seria o meio técnico, né, de contra-atacar. Ele não precisa. A reconvenção é um contra-ataque. A reconvenção é o meio correto, vamos dizer tecnicamente falando, nas ações que não tem esse procedimento especial, que é o caso da ação possessória. Uma ação pelo procedimento comum, uma ação anulatória, uma ação pelo procedimento comum. Eu preciso de uma outra técnica, que é a chamada, estudaremos depois no processo civil, a reconvenção. Eu não preciso disso. Dentro da contestação, eu vou falar, excelência, eu tenho, no exemplo de Francisco, tenho boa-fé, eu tenho um contrato de gaveta aqui, demonstrando que eu adquiri, comprei de boa-fé, não sabia, né, de boa-fé. E dentro daquela ação, eu falei, excelência, quem tem que ser mantido na posse sou eu. Olha onde eu vou chegar. Lógico que se ele demonstra, o autor da ação Josefina, que é ele que tem, né, a posse justa anterior à posse de Raimundo, mesmo que com boa fé, ele vai perder a posse. Mas ele vai regressivamente acionar, né, aquele que lhe vendeu ali neste contrato, que é, um exemplo, pode ser o Vivaldino. Discutiremos a parte dos frutos. Agora, olha que interessante. Esse raciocínio está dentro da sentença. Poderia, numa outra situação, né, nesse exemplo, ele vai julgar procedente a ação, não vai ter liminar, se for mais de ano e dia, mas, ao final, a ação é procedente. Josefina, você tem a posse justa e demonstrada há mais tempo, né? E aí julga procedente determinando que, aí a questão da reintegração, se tiver o pedido contrário nessa visão da duplicidade de Raimundo, na questão de falar, não, excelência, eu tenho a posse de boa-fé, mas numa alternativa, caso Vossa Excelência entenda que a posse antiga, no caso de Josefina, é que prevaleça, eu também vou discutir aqui a questão dos frutos. Olha que interessante. Isso dentro da mesma relação, dentro do mesmo processo. Enéas, indo um pouquinho além no raciocínio. Olha só. Então, nós estamos trabalhando com posse. Josefina, eu tenho posse. A minha posse é justa, de boa fé e excelência. É anterior a do Raimundo. Raimundo alega, fala, eu tenho contrato, tá aqui, capítulo, compra e venda, tal. Não tinha ciência, não tinha conhecimento, a minha boa-fé, ok. Mas ele olha na sua defesa, olha a ação de Josefina e fala, poxa, mas ela está comprovando que é anterior mesmo, que ela tem posse antiga sobre aquela área. Será que eu, Raimundo, posso denunciar a lide aquele que me vendeu? Denunciar a lide aquele que me fez a venda? E caso, olha que raciocínio, venha a perder a posse, já decida
que o Vivaldino, que eu estou denunciando a esta ação, venha a me ressarcir pelo valor por mim pago, eu, Raimundo, naquele bem? Olha o raciocínio que nós estamos fazendo. Então, isso pensando numa defesa, mas uma defesa alegando posse, boa-fé, discussão, frutos, e já estou pensando em, né, caso, né, por argumentação, pelo princípio da eventualidade, isso é muito comum, alegar, denunciar já a lide, o Vivaldino, que é o meu contrato de compra e venda, está aqui, tem nome, tem valor, fiz o pagamento, olha aqui, mais de ano, pagando, certo, meses, né, em que ele, caso eu venha a perder a posse, ele venha a ressarcir, né, pelo valor ali disponível. Entenderam o raciocínio aí, Francisco, Lucas e os nossos colegas? Isso é uma sequência. Também eu nem deixei no slide, eu tirei da aula anterior, que é a denunciação à lide, uma forma ali de intervenção daquele terceiro, mas que, na verdade, neste exemplo dado, a intenção é essa. Por argumentação, em latim, use o nome que quiser. Ar de argumentando tanto, né, a gente fala. Por argumentação, princípio da eventualidade. Se a posse é de Josefina, ela tem uma posse anterior à minha, posse justa, a posse dela é livre. Eu não vou conseguir vencê-la no mérito dessa ação processual. Posso até não ter liminar, por causa da questão do anidite, tal. Mas o mérito pode lhe ser favorável. Eu defendo, contra-ataco dentro da mesma ação, não preciso de uma outra técnica processual chamada reconversão. Esse é o ponto principal. Esse é o caráter duplo. Mas e se eu tenho melhor posse? Bom, se você tem melhor posse, ele vai julgar improcedente para Josefina a posse e procedente para Raimundo. Dentro da mesma ação? Dentro da mesma ação. Né? Lógico, se mudamos o caso aqui e ele tivesse a posse anterior à melhor posse. Né? Mas eu fui um pouquinho a mais pensando ali até no que ele faria, né, para com esse que lhe vendeu, para não precisar, esse aqui é para eu fechar o raciocínio, para não precisar propor depois uma outra ação. Por que eu vou levar 2, 3 anos, isso eu estou sendo, né, bem né, rápido, né, 2, 3 anos numa possessória, e aí depois eu tenho que propor uma ação para ser ressarcido. Então, por que não aproveitar aquela ação, né, ali proposta? Né? Acho que isso nós estudaremos também nessas formas de intervenção de terceiros. Né? Mas aqui o ponto principal não preciso de uma outra técnica chamada reconvenção. Anote essa palavra, estará, né, já nas primeiras discussões de processo civil. Né? Essa duplicidade da ação processual. Vou fechar, sei que os colegas vieram mais para uma revisão, mas depois, né, a vista da avaliação, que já foi gravada, foi discutida, né, para os colegas demais. A sequência aí desse caráter dúplice, né, independente, já como dito, da reconvenção, na própria defesa contestação, né, alegando ali, né, é ele que está sendo ofendido na sua posse, o requerido, né, não faz necessária a reconvenção, já abordamos, condição de possuidor, a sequência aí da posse, né, do caráter dúplice, né. A obra do Capelletti eu já tenho indicado para vocês, quem puder fazer leitura, né, vou só dar uma entradinha na sequência das possessórias. Então a gente vai trabalhar, né, na técnica, vamos dizer assim, o que a gente tem conhecimento básico já,
de posse e colocar em prática, né, essa possessória por meio de ações. Lógico, o nosso interesse não é aqui a habilidade de estudar a competência, a legitimidade, causa disso vocês já estão tendo uma noção, pelo que eu entendi, muito boa na parte de prática simulada. Mas qual é o desejo aqui? É entender onde utilizar o conhecimento das ações possessórias. Então a gente vai na sequência que eu deixo para vocês de estudo, né, dessas ações possessórias, que nós vamos continuar, delimitando mesmo o que é a reintegração e o que é a manutenção de posse. Lógico que aqui no início eu farei uma breve distinção das ações de direito reais, né, de direito de propriedade, né, de reivindicar, mas o ponto principal da sequência será para a gente fechar, vamos dizer assim, o tema da parte de possessórias, tá certo? Tendo uma noção do que é a ação de reintegração, a ação de manutenção e a de inibir a do próprio interdito ali possessório. E, logicamente, aí destrinchando uma temática do ano em dia, que gerou alguns pensamentos já, mas de maneira bem concatenada, né? Eu vou só tirar aqui o slide. O dia de hoje, né, ou melhor, a nossa noite, a nossa discussão pautou no início pela revisão, né, das questões. Um ponto que eu já elucidei no início e volto é que as notas propriamente ditas não saíram, né? Então depois eu vou ver certinho ali para lançar. Vocês já tiveram qual foi, né, vamos dizer, as respostas, né? Já tem uma noção, logicamente, do acerto e de algum erro, mas aí depois eu vou lançar de hoje para amanhã. Pensei que era automático, não é, então já vou ver lá para lançar. Tiveram alguma questão também, alguma dúvida, os colegas que estão comigo hoje vão estar depois na sequência das nossas aulas, ou por e-mail, enfim, pode também me comunicar, tá? Depois que saírem lá lançadas. Vamos ver se tem alguma pergunta lá nas questões. Eu deixei já meu e-mail no início, né? Tem alguns colegas que estão retomando, tem alguns colegas que estão vindo pela primeira vez, né? Pensamos aí com Leopoldo, artigo, a parte do Vadimea, com os colegas estão lembrando aqui que tem alguns que estão distribuindo, né? Constituição também, depois veio aí, foi o Gustavo Prado, né? O Luiz lembrou do Flávio Tartucci, né? O Flávio Tartucci é o curso de Direito Civil, gosto também. Acho que foi o Luiz, semestre passado, perguntou, né? Qual é um curso assim, quero ter, além da obra base, né? Do Schreiber. Dos novos, né? O Flávio, eu gosto do Flávio Tartucci, do curso. Além que ele também tem um só de volume 1. Gosto dos clássicos Venosa, Paulo Lobo, gosto muito do Paulo Lobo, ele tem uma linguagem legal, assim. Lógico, para a graduação ele avança, vamos dizer assim, não dá tempo, mas é gostoso de leitura também, para quem gosta também dá uma olhada. Pela Saraiva também, se eu não me engano. E os clássicos, né? Maria Helena Diniz, Walsh de Barros, Silvio, o próprio Venosa, que eu já falei aqui, né? Bom, o Flávio escreve Direito Civil. A Fernanda Tartucci tem uma obra que eu sempre posto de vez em quando nos slides, que é o direito, a prática, né, de Direito Civil. Depois dá uma olhadinha também, pela Método, GEM, né? Grupo GEM é misturou todo mundo, as editoras, né? Editora Forense, excelente, editoras carioca, né? Forense, Método, virou o GEM ali, né? Bom, vou encerrando a gravação, pessoal,
E caso o colega tenha alguma dúvida, eu peço que venha a se reportar aí sobre a nossa avaliação, né?